Então, nós estamos aí hoje para pensar juntamente com você em algumas perguntas que estão chegando através do Instagram, através do próprio WhatsApp e até através dos outros meios de comunicação. Um dos pontos mais relevantes para a gente pensar nesse momento de distanciamento social é a questão da nossa mente. Como que a gente vai trabalhar a mente? Como que a gente vai organizar a nossa mente? Como que a gente vai manter a nossa mente estável, saudável, no momento de distanciamento social, no momento em que nós somos bombardeados por uma série de informações, muitas, obviamente, negativas. Então nós vamos ouvir essas perguntas e vamos compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a questão desse tema tão importante, desse tema tão relevante, que é o tema da própria mente. Como administrar a nossa mente, as nossas ideias, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora. Então vamos ouvir essa primeira pergunta e vamos juntos refletindo para que juntos também alcancemos essa estabilidade mental em tempos de Covid-19. Então, pastor, nesse tempo de afastamento social, existe uma preocupação muito grande com a nossa mente, né? A mente ela pode enfraquecer ou adoecer nesse período? A mente, indiscutivelmente, é um dos maiores presentes que nós temos. Nós somos criativos, nós podemos usar a nossa mente de uma forma extraordinária para pensar, para planejar, para poder se organizar. E é exatamente a nossa mente que nos faz diferentes dos outros animais. Nós temos uma racionalidade, é a nossa mente que nos faz diferentes das máquinas e ela precisa ser muito bem preservada. Geralmente a gente escuta muito as pessoas dizendo que nós temos que guardar as nossas palavras. Existe uma ênfase muito grande na questão daquilo que nós falamos. Mas eu queria dizer para vocês também que é muito importante a gente guardar aquilo que nós pensamos. Você encontra vários textos na Bíblia de que as palavras precisam ser muito bem anunciadas. Você encontra isso em Provérbios. Você encontra o próprio Senhor Jesus falando de que seremos julgados pelas nossas palavras frívolas. Tiago, por exemplo, chega a dizer que o homem é sábio quando ele aprende a administrar bem as palavras. Sim, mas eu queria que nós pensássemos aqui agora num ponto muito importante. É preciso saber guardar também a mente. É preciso saber preservar a mente. É preciso deixar a mente sempre saudável e às vezes nós não somos instruídos e nem orientados nessa questão. Eu queria chamar a sua atenção para dizer para você que a sua mente é indiscutivelmente o presente mais valioso que você tem. Então você precisa, necessariamente, seja em qual circunstância for, seja em qual situação for, você precisa, nesse tempo, principalmente nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo de extremas notícias negativas que chegam a todo momento, você precisa começar a guardar, a administrar os seus pensamentos de uma forma sóbria, de uma forma que você não se veja muitas vezes pressionado ou inquieto por pensamentos que muitas vezes vão trazendo um certo desgaste, vão intoxicando você e vão de repente abrindo outras portas para inúmeros outros sentimentos. Então, sim, a mente ela pode se enfraquecer a qualquer momento, por isso requer um cuidado preventivo, né, desse cuidado ou dessa manutenção tão importante da mente, e isso cabe exclusivamente a você. Só você pode verdadeiramente ter esse cuidado preventivo com os seus pensamentos, suas ideias e seus sonhos. Você falou sobre preservar essa mente, né? De que forma saudável, nesse tempo de distanciamento social, a gente pode fazer isso?
Então, qual seria a maneira saudável de preservar a mente nesse momento tão difícil? Em Provérbios capítulo 9, tem um texto muito interessante, em Provérbios capítulo 9, onde existe uma metáfora muito curiosa, de que de um lado a loucura e do outro lado a sabedoria estão preparando um banquete. A loucura, ao preparar o banquete, convida homens e mulheres para participarem dessa festa. Por sua vez, a sabedoria também, ao preparar o banquete, vai convidar homens e mulheres para participarem dessa festa. O mais interessante no livro de Provérbios, capítulo 9, é de que o banquete oferecido pela loucura vai, de uma certa forma, produzir ruína. Vai produzir malefícios para aqueles que foram convidados. E a sabedoria, por sua vez, vai produzir bem-estar, vai produzir saúde, vai produzir vitalidade. Eu acho muito interessante essa metáfora do capítulo 9 de Provérbios, porque nós podemos, através dessa metáfora, procurar trazer para a nossa mente o que de fato vale a pena. Nós podemos encher a nossa mente e podemos nos banquetear da verdadeira sabedoria, ou nós podemos nos banquetear da loucura. E quando eu falo de sabedoria e de loucura, o que precisa ficar claro é o seguinte: a loucura é tudo aquilo que nos arruína. Essa loucura ela pode trazer um desgaste enorme, produzindo ansiedade, produzindo inquietações, aflições, pensamentos negativos, pensamentos angustiantes, inquietantes. Agora, por sua vez, a sabedoria ela vai proporcionar pensamentos, obviamente, de vida, de revitalização. A verdadeira sabedoria, a palavra de Deus, ela vai proporcionar para o nosso coração vida. Ela vai proporcionar para o nosso coração bem-estar. Ela vai proporcionar para cada um de nós essa disponibilidade, sim, de olhar para as aflições e para as dificuldades, mas ao mesmo tempo conseguir encontrar caminhos alternativos. Por isso a mente é fundamental. Por isso é fundamental e necessário preservar a mente, porque se a sua mente estiver saudável, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, você vai estar se banqueteando sempre daqueles elementos que são satisfatórios, necessários e vitais para continuar, produzindo e realizando e alcançando cada vez mais e mais vitórias e êxito naquilo que você se dispõe a fazer. Então é isso, o texto de Provérbios traz para nós essa lição metafórica. Cabe a cada um fazer aí a sua reflexão e buscar se banquetear da sabedoria. Diante de tantas informações, notícias, telefone, internet, a mente, você acha que ela pode ficar prejudicada com isso? Eu acredito que sim, e a gente precisa talvez fazer aqui uma conceituação muito importante e pontuar de forma bem significativa, fazendo uma diferenciação entre informação e conhecimento. O cuidado que a nossa mente precisa ter, que nós precisamos ter nesse momento principalmente, é de que somos bombardeados diariamente por uma série de informações. Nem sempre essas informações são verdadeiras. Nem sempre essas informações visam produzir um bem-estar, muito pelo contrário. Muitas dessas informações, elas estão carregadas de ideologia, elas estão carregadas de uma série de propostas políticas, sociais, por trás da própria notícia. Então, às vezes, as pessoas elas ficam recebendo muitas notícias, muitas informações, e essas informações, desprovidas às vezes de um conteúdo verdadeiro, pode sim adoecer e muito a mente das pessoas. Então não pense você que buscar notícias vai fazer com que você esteja cada vez mais e mais esclarecido. Muito pelo contrário. Às vezes o fato de encher a sua mente de notícias
Repito, muitas dessas notícias desprovidas de veracidade pode trazer malefícios enormes. Por sua vez, o conhecimento é necessário. Nós não podemos ser pessoas também desinformadas, nós não podemos ser pessoas alienadas, nós não podemos ser pessoas que vão, de uma certa forma, viver desconectados de fatos. Mas essa distinção ela é de suma importância. Nós precisamos saber separar a notícia, nós temos que saber separar as informações do verdadeiro conhecimento, daquele conhecimento que vai gerar e produzir em você esclarecimento. Essa é uma palavra muito importante. Nós precisamos de esclarecimento. E quanto mais esclarecimento você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, mais condições você terá de poder resolver as situações adversas, conflituosas e inquietantes que chegam. Por quê? Porque o conhecimento vai capacitar você a tomar decisões muito corretas, a tomar atitudes muito assertivas. Então é muito importante fazer essa dicotomia, fazer essa separação, para que a gente não fique com a mente adoecida em meio a tantas informações do dia a dia. Por fim, a gente sabe que a gente está vivendo um período diferente no nosso país, no mundo, né? Então, quais as orientações bíblicas que você tem para a gente poder manter, né, a nossa mente livre de preocupação, de ansiedade, inquietação, medo? Então vamos pensar aqui quais seriam as orientações bíblicas. O que a palavra de Deus nos garante? Uma primeira coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: mesmo que você tenha uma experiência com Deus, mesmo que você tenha passado por uma transformação do próprio Espírito de Deus trabalhando no seu coração, nós continuamos vivendo nesse mundo cheio de aflições, nesse mundo cheio de problemas, e todos nós, sem exceção, somos suscetíveis a uma série de dificuldades e de problemas. Todos nós, sem exceção, podemos ficar ansiosos em meio a tantas inquietações, em meio a tantas incertezas. Todos nós podemos nos ver diante de quadros de preocupação. A preocupação ela pode falar mais alto e o seu coração pode ficar sobrecarregado e de repente a sua mente começa a produzir uma série de pensamentos negativos, pessimistas. A ansiedade pode fazer o seu coração ficar mais apertado. Você pode ficar, quem sabe, tomado por um senso de pavor, de medo, diante de todas as incertezas que chegam todos os dias. Mas o que a palavra de Deus nos oferece nesse momento em que a ansiedade muitas vezes tem falado mais alto no coração de muitos evangélicos e de muitas pessoas que conhecem a Deus e que até exercem a sua fé de forma muito genuína? O que a palavra de Deus nos oferece para quando muitas vezes você acorda e a sua mente está sobrecarregada, a sua mente está cansada, a sua mente não consegue às vezes desenvolver ou produzir esperança? A palavra de Deus ela é muito clara. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam vivendo pressões e que usaram a oração como sendo um instrumento de alívio. Um alívio holístico. Não só a mente se vê aliviada, mas as emoções também, o corpo, o próprio espírito estará de uma certa forma recebendo através das orações ou desse momento devocional que você tem conversando com o seu Criador, um certo alívio. Você vê, por exemplo, Jó no momento da mais profunda crise existencial, enfermo, abandonado por muitos, encontrou na oração alívio para as suas inquietações. Você encontra, por exemplo, Ana na Bíblia, quando ela sobe até o sacerdote, com a alma angustiada, diz o texto, ela chora, ela ora,
E quando ela volta, ela se vê aliviada, porque ela colocou para Deus em oração aquilo que a inquietava. Você vê o próprio Jesus no jardim do Getsêmani, diante da ameaça da morte. Ele também estava naquele momento muito angustiado, diz o texto, mas naquele momento ele encontrou alívio através da oração. Então a oração continua sendo indiscutivelmente um grande instrumento que eu e você podemos usar todos os dias para aliviar a tensão da mente, para aliviar a tensão do coração, quando muitas vezes a ansiedade, a preocupação e a inquietação falam mais alto. Uma outra atitude muito interessante também que a palavra de Deus nos traz é a meditação. Você encontra várias citações na própria Bíblia orientando você a meditar nas Escrituras, a buscar nas Escrituras a palavra de consolo para aquele dia, de conforto para aquele dia. Um exemplo, o Salmo 23, tão conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só um versículo como esse já enche o seu coração de tranquilidade, já enche o seu coração de confiança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, você tem vários textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que serve para a sua meditação. E nesse momento em que você lê o texto e deixa o texto falar ao seu coração de uma forma profunda, é óbvio que as tensões, as perturbações da mente, os maus pensamentos, os pensamentos negativos, eles vão sendo substituídos por palavras de vida, por palavras de esperança. O próprio Jesus diz: porque andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir? Não é a vida de cada um de vocês mais importante do que qualquer outra coisa? Então percebam, a meditação também é indiscutivelmente algo que eu e você podemos usar nesses momentos em que a mente muitas vezes se vê atropelada e completamente conturbada por informações, por más notícias, por pensamentos negativos, pessimistas. Então a oração, a meditação é de suma importância. E eu quero deixar um terceiro elemento aqui também, ao meu ver, muito importante nesse instante de afastamento social, nesse momento em que as notícias ruins não param de chegar, é tudo muito incerto, ninguém sabe de mais nada, ninguém tem uma palavra final para os acontecimentos. Um terceiro elemento bíblico fundamental para restaurar a nossa mente, para suavizar a nossa mente de tensões e de maus pensamentos, é o louvor, é a música, é poder cantar. Você encontra nas Escrituras inúmeros textos que nos convidam a cantar, a salmodiar, a exaltar o nome do Senhor. Você tem, por exemplo, um texto clássico, uma experiência vívida de homens aprisionados. Você vê, por exemplo, no livro de Atos, homens que estavam dentro de uma prisão, foram brutalmente machucados, mas ali naquela prisão acorrentados, depois dos açoites, você encontra aqueles homens cantando, você encontra eles louvando, você encontra aqueles homens acorrentados, mas com a mente livre. Eles estão aprisionados, mas eles estão com a mente livre. E aqui fica um ponto muito importante para nós, porque você pode às vezes estar transitando por aí, você pode estar com as portas do comércio abertas, mas você pode ser uma pessoa aprisionada. Você pode ser uma pessoa agrilhoada, você pode ser uma pessoa acorrentada. Em contrapartida, você pode estar vivendo com muita tranquilidade esse seu distanciamento social, mas ser uma pessoa livre. Uma pessoa que consegue usar o seu espírito, a sua espiritualidade da melhor maneira possível, inclusive aproveitando esse tempo para poder desenvolver a sua mente, usar a sua mente com criatividade, colocando
tantas coisas positivas e agradáveis aí na sua mente, através de uma leitura, através de uma meditação, através da oração, através de uma canção. Então é isso. Eu quero desafiar você para que nesse tempo de afastamento social, em que nós somos muitas vezes bombardeados pelas notícias externas e também muitas vezes bombardeados pelas próprias inquietações internas da nossa alma, que você possa nesse tempo tão importante buscar sanidade mental, estabilidade mental. Se a coisa começar a ficar um pouco tensa, que você vá para um canto, ore, converse com Deus, peça a Deus para arrancar aquele pensamento de prejuízo da sua mente, aquele pensamento pessimista. Pega um texto das Escrituras, faz a leitura, medita, deixa aquele texto entronizar no seu coração, comece a cantar louvores e continue tocando a vida de uma forma livre, porque é isso que Deus propôs para cada um de nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, seja confinados ou não, seja com as portas fechadas ou com as portas abertas, seja envolvido com as pessoas ou distante das pessoas, nós somos livres. E sendo livres, nós podemos desfrutar da nossa boa vontade, da nossa disposição e da nossa voluntariedade, usando da solidariedade, usando o amor nesse momento tão importante em que as pessoas precisam de uma palavra amiga, de um incentivo, de uma motivação, de um investimento, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. E para isso, para você continuar sendo esse canal e esse instrumento na vida do próximo, preserve a sua mente, guarde a sua mente, mantenha a sua mente saudável. Que Deus te abençoe e que o Espírito do Senhor te ajude nessa caminhada para que a sua mente seja, como as Escrituras nos ensinam, a mente de Cristo. Deus te abençoe.